O professor Eduardo, ele, vocês já viram, é argentino, vai falar mais devagar, muito rápido. A gente se conheceu em Portugal, ele estava fazendo pós-doutorado lá, nós fomos fazer doutorado, e aí agora ele está em Natal, no Rio Grande do Norte, professor de Estética da Federal do Rio Grande do Norte. Ele teve aqui em 2011, alguns de vocês já assistiram, no simpósio, também falou sobre estética. E o Nadimir tinha gravado e fez a gentileza de postar no Face essa semana, de novo, um vídeo, talvez vocês já tenham ouvido ele. Então hoje, o que nós pedimos para ele é, na verdade, em boa medida, uma preparatória também para a semana acadêmica, para a gente já ir se sensibilizando para essa temática da filosofia da arte e formação estética. A ideia que eu sugeri, então, para o Eduardo, que trabalha aqui, que fosse uma abrangência mais ampla do ensino da temática, né, da filosofia da arte. Não vai focar especialmente nos gregos, que alguns de vocês tinham pedido, ele trabalha mais com estética contemporânea. E como ele é professor e lá em Natal entram 70 estudantes de filosofia e as turmas são cheias, ele está muito acostumado a trabalhar com sala de aula bem cheia, coisa que a gente não está acostumado aqui. Tá? Então fiquem bem à vontade, a ideia é que seja conversado mesmo, ele não preparou uma palestra, é mesmo uma aula, vai trabalhar com imagem, som, e já fica o convite para a noite, tá? Para todos vocês virem, convidar os colegas, os professores já sabem também, alguns vão aproveitar a oportunidade da aula, outros não. Então, fica a critério dos professores. Fica à vontade e segue. Fala devagar. Obrigado. Tá? Obrigada, Eduardo. Obrigado a Esther e Reni e toda a gente da União Este por acolher-me novamente aqui. Eu pensei que depois da última vez nunca mais iriam convidar-me, sobretudo aqueles que me viram durante o churrasco de celebração. Mas estou aqui de novo. E, de fato, isto não é nem uma aula, porque vocês sabem, a aula requer de uma certa cumplicidade com os alunos. Se vocês ainda não me conhecem, não têm a confiança que eu eventualmente requeriria de vocês para uma aula, e fazem bem não terem essa confiança ainda. Mas também não é uma palestra. Assim, a ideia era um pouco aproximar vocês à estética. A primeira coisa que vamos a fazer vamos deixar de lado a estética, não é? Nas lições de estética, Hegel já falava de que seria muito mais interessante falar de filosofia da arte que de estética, porque o que nos interessa a partir da modernidade, pelo menos, não é simplesmente a beleza ou o sublime, o que quer que seja que se tenha pensado no pensamento estético clássico. O que nos interessa é essa beleza que é produzida, que é propiciada pelo homem, nomeadamente através das práticas estéticas. Mas nós vamos a ver não só, há outro tipo de práticas que podem suscitar a experiência estética. Então, a primeira coisa é esta aula inicial, digamos, vai ser sobre a filosofia da arte. O que me interessa é a arte e não simplesmente a beleza. De fato, a beleza me interessa bem pouco, mesmo que vocês vão ver esta hora e meia que vamos a partilhar vai estar cheia, preenchida de beleza. O que me interessa é a arte, e para isso nós vamos a tentar simplesmente colocar três questões que vamos a tentar desenvolver e formatar para apresentar um problema que diz respeito a o que faz, o que é, o que pode a arte. Essas três perguntas são as perguntas que, quando em Natal damos a cadeira, a disciplina de estética filosófica, tentamos responder ao longo do semestre. A ideia um pouco é que vocês comecem a pensar como é que responderiam estas perguntas. Não é? E eventualmente, se vocês estão colaborativos, se estão abertos a expor-se um pouco, e isso é muito importante para pensar que vocês se exponham ao ridículo, eventualmente vou pedir que vocês respondam um pouco o que acham que significam estas perguntas. Para aqueles que têm uma formação excessivamente clássica, pode parecer que estas perguntas não são tão evidentes assim. Quero dizer, vocês achariam que a pergunta que faz a estética ou a filosofia da arte pode ser o que é a arte, e pronto. E eu coloquei três perguntas, e vocês vão ver que quando coloquemos a segunda pergunta, o que é a arte, a forma em que a vamos a colocar não vai ser tão simples assim, não vai parecer uma pergunta metafísica. De fato, a estética é um modo de corrigir a metafísica especial, não é? Tal como era desenvolvida na modernidade,
una tentativa de ir para além dessas esferas que se autonomizan na modernidade, que são as esferas do pensamento científico, da razão prática e da cultura estética. Isso se fragmenta e a arte pretende de alguma forma costurar essas três esferas, de uma forma que permita uma nova unificação sem apagar as diferenças. A autonomização da ciência e da razão prática trouxe um impulso enorme, tanto às ciências como à política, não é? Mas por outra parte trouxe uma série de problemas, não? Uma espécie de fenda em nós próprios, enquanto homens formados pela modernidade, não? E a estética pretende costurar isso de alguma forma, não? Você vai ver de que formas a medida que avança. Então a ideia, para começar, é colocar essas perguntas. Para isso eu trouxe alguns textos. Eu não vou dizer o que eu acho que faz arte, nem o que eu acho que é arte, nem muito menos o que acho que pode arte. Eu tenho um monte de ideias feitas sobre isso. Bom, se calhar não estão feitas, estão em processo de devir, e eu estou tentando chegar a ter uma ideia sobre isso. Quando eu vim aqui a Toledo, quase 2 anos atrás, a ideia era colocar algumas dessas perguntas. Nomeadamente, nesse momento, estava interessado em o que pode arte. Então, a verdade é que eu não quero ser quem diga o que faz, o que é, o que pode arte. Então, eu trouxe 3, 4 textos muito pequeninos que eu vou partilhar com vocês e vamos ver se aí, a partir disso colocamos algumas questões, não é? Onde está? Então, vamos ficar por aí ligado. Então, antes de começar, lembrem-se, digamos, o jogo pelos 3 capuchinhos e um bolo para o primeiro prêmio, sim. Ou seja, tomem nota, vocês vão ver um monte de imagens, tomem nota de quem fez, de que período, ou a que movimento pertence, melhor, a que movimento pertence, e o título da obra. Olha, que não é um prêmio que vocês, ao qual podem acceder todos os dias. Mas, antes de começar, isto não dá pontos, mas se calhar alguém se anima. Alguém pode dizer-me, sim, o que acham que faz a arte? Aqui, como? Desenvolve a técnica. Desenvolve a técnica, diz? Como se chama? Como é seu nome? Michel. Michel desenvolve a técnica. Alguém está de acordo com ele? Outra coisa, você está colocando na cara que ele errou direito. O que acha? Você, se eu Vicente continua a fazer óculos, você está fazendo cara de que não tem. O que acha que faz arte? Desenvolve sentimentos. Como? Desenvolve sentimentos. Tipo? Uma relação de afeto, de ternura, com a própria arte do próprio ser. Ok. Mas isso também faz em outras coisas. A minha mãe desenvolve sentimentos. Sei lá, o meu cachorro, o meu gato. Uma coisa muito interessante é que nós estamos tentando pensar não só o que faz arte, mas o que faz arte que nenhuma outra coisa faz. Qual é algo que faz arte de uma forma totalmente específica. Um domínio próprio, não é? Lá atrás, o Marrom. Converte a dor do mundo em beleza. Converte a dor do mundo em beleza. Bom, é uma resposta bastante metafórica, digamos. Mas, de fato, há muitos pensadores que tentaram, muitos artistas, inclusive, que tentaram articular essa relação entre dor e beleza. Ou melhor, como vimos aqui faz 2 anos, entre o mal e a literatura, por exemplo, Georges Bataille, que é uma coisa muito interessante. Mas alguém se atreve a dizer o que pensa que faz a arte? Vocês têm frequentação da arte, não é? Costumam, sei lá, ouvir música, não é? Alguns de vocês são muito jovens. Faz pouco tempo, quando eram adolescentes, ficavam na escuridão do quarto, né, a ouvir, sei lá, Nirvana, muito antigo, sei lá, que se ouve hoje. Justin Bieber, provavelmente, mas não vou confessar aqui. Ou seja, vocês têm uma experiência intensa da arte. Provavelmente não da pintura, porque há poucos museus em Toledo, mas de outras experiências artísticas, o cinema, né, da literatura. O que faz a arte com vocês? Não? Uma representação estética da filosofia. Uma representação estética da filosofia. Não é muito restrição para os artistas, coitados. Parece que são os nossos escravos. E ele vamos, faça. Você parece platônico assim, realmente. Ele faz representação. Não nós filósofos. Sim, mas pronto, Platão queria isso, não é? Queria que os poetas se adequassem aos parâmetros dessa república puramente filosófica. Nem sempre o fazem. Os artistas são danados. Eles fazem o que querem, parece. Mas se falou da arte, não dos artistas. Dos artistas, não?
mas a arte é feita por artistas, não é? É uma coisa que nós não podemos evitar. Gostaríamos que fosse algo que aparecesse assim, como as flores, mas não. Eu acho Aí, que sim. a arte, a principal coisa é que o artista, de alguma forma, ele transpõe o universo para dentro dele, os sentimentos que estão dentro dele, do lado de fora, porque não há arte sem movimento, sem expressão. Ou seja, eu só pensar no quadro não vai mudar o mundo. Algumas pessoas mudam o mundo com sentimento, com intenção, ou às vezes acidentalmente. Aqui va um pouco mais ao encontro do que disse aquele de verde. Seu nome como é? Felipe. Do Felipe, não é? Ele tenta dar uma... Faltaria uma coisa aí, já seriam hegelianos, não é? Só falta objetivar esse sentimento interno, e então já é diferente do que faz a minha mãe. É certo que a minha mãe faz o melhor bolo de maçã que existe, mas isso não é suficiente, digamos, para que esse sentimento ganhe uma objetividade que seja partilhada por todos. Seria uma representação do homem. Ou, por exemplo, uma representação do homem, um lugar onde nós reconhecemos o que... Independente do sentimento, da relação que tem com o mundo. Por exemplo, Hegel falava disso, não é? A arte o que faz é, de alguma forma, manifestar as verdades mais altas do espírito. Ou seja, aquilo que vale como uma lei e como um imperativo para nós. Aqueles lugares onde nós nos reconhecemos e dizemos, é isso que queremos ser. Não só o que somos, mas o que queremos ser. A arte, eventualmente, pode ser isso. É a fatalidade do indivíduo aparecer, de alguma forma. Você está num mundo de imagens e coisas, você é uma imagem e coisas. E isso também é interessante. Se agora vamos voltar. Lembre isso para a terceira parte. Tá bom? Então, agora vou ler um texto que pertence a um inglês, que está aí, o nome dele se chama Simon Schama. O cara é um historiador. Sim? É um historiador mesmo, sim, ele escreve sobre a guerra e essas coisas. Mas também é um crítico de arte muito conhecido. Ele tem uma grande obra que se chama O Poder da Arte. E a partir dessa obra ele fez 8 documentários sobre 8 artistas fundamentais da arte ocidental. Esses documentários exploram o poder da arte desde várias perspectivas. Mas eu não vou usar a perspectiva dele para responder a nossa pergunta, o que pode a arte? Vou tentar utilizar um texto do prólogo dessa obra, do prefácio dessa obra, para ver o que faz a arte para um crítico. Sim, o que faz? Sobretudo nas condições nas quais hoje nós experimentamos a arte. E neste caso, vocês vão ver, eu vou concentrar-me na pintura, porque eu queria mostrar imagens para vocês, mas depois podemos fazer uma derivação para outras formas artísticas, que eventualmente são mais próximas de vocês. O cinema, seguramente, a música, seguramente, são algo muito mais próximo de vocês que a pintura. Quero dizer, quantos de vocês, todos os dias, param, sei lá, 10, 15 minutos para contemplar obras da tradição pictórica ocidental? Sí, será a parar para ver um livro com obras de Van Gogh, com reproduções de Cézanne. Quase ninguém de nós faz isso. Parece que os nossos olhos só veem aquilo que nos é mostrado, não é? Através da televisão, da internet. Não é? Nós não vamos à procura das imagens de uma forma mais ativa, como se fazemos com a música ou com o cinema. Nós pagamos um ticket para ver um filme, ou pelo menos nós tomamos 2 horas para piratear o filme, para descarregar da internet. Nós colocamos no nosso iPad algumas músicas, escolhemos isso. Então, mas nós estamos perdendo essa capacidade de assombrarnos, de expor-nos à pintura, não é? As imagens. Então, por isso escolhi um pouco isso, para que vocês tenham como uma espécie de movimento de correção, como se eu desse um empurrão para vocês, assim, como se eu batesse e vocês dizem, ok, por que não fazer isso? Depois vou procurar alguns exercícios para vocês, para aqueles que estejam interessados em adquirir novos hábitos, né? Neste caso, novos hábitos estéticos. Então, vamos começar. Eu vou ler um texto um pouco complicado, sabem? Os textos que são de artistas, de críticos, os caras têm um leque de palavras que excedem muito o meu leque de palavras. Os caras falam bonito, não é? E isso é interessante. Então, vou tentar ler devagar. A ideia é que não é necessário que vocês compreendam tudo. Tentem pegar alguma coisa interessante, não se pode discutirmos um pouco, tá bom? Então, o texto diz assim: a grande arte tem péssimos modos. A silenciosa reverência da galeria pode levar vocês a acreditar enganosamente que as obras-primas são delicadas, acalmam, encantam, distraem, mas na verdade as obras de arte são truculentas.
Impiedosas e astutas, as maiores pinturas aplicam em vocês uma chave de cabeça, acabam com a sua compostura e, ato contínuo, podem-se a reorganizar o vosso senso da realidade. Não foi para isso que vocês entraram aqui, foi? Ali estão vocês, plantados no museu, domingo à tarde, prontos para receber uma dose exata de beleza, um tempo inocentemente passado com a magia de ilusões bidimensionais. Talvez sigam as instruções dos fones de ouvido, um passo para o lado, olhar, escutar, andar, a atenção conduzida por uma voz confortantemente autoritária, uma voz de homem num terno caro, as informações enunciadas com certo pedantismo e racionadas com cuidado para vocês não se cansarem tanto que deixem de visitar a loja de presentes. Mas então, por algum motivo, vocês saem do rumo, deixam a zona dos fones e acontece o estranho momento. Não há algo de incomodamente errado com essa fruteira de sessão, assim torta sobre a mesa? Aliás, o tampo da mesa parece inclinado, em vez de horizontal, convidando a uma queda vertiginosa. Um movimento que nunca se inicia realmente, mas também nunca realmente acaba. O que está vendo? Ou aqueles olhos de Rembrandt, num rosto que lembra um pudim desmoronado, citando vocês. É um clichê, uma piada batida, uma projeção sentimental, o observador observado. Mesmo assim, vocês não conseguem parar de olhar, sentindo-se acuados, incriminados, como se a culpa fosse sua. Desculpe, Rembrandt. As pessoas desaparecem, a parede da galeria desaparece, vocês estão nas mãos de um hipnotizador barato. Vocês se esforçam por se safar, continuam andando e dão umas piadas, por que não? Naquele nu de Tiziano, deitado diante de vocês, e, epa, alguma coisa começa a acontecer e não só nos seus olhos. Ou então vocês se detêm diante de uma colagem cubista, o tipo de coisa que vocês nunca entenderam bem e ainda não conseguem entender, pelo menos do ponto de vista do prazer. Mas o que importa? Vocês tentam, e sem perceber, uma parte dos vossos cérebros se põe a dançar ao dedilhado daquela guitarra, e fragmentos de jornal, cachimbos, bordas e planos meio difusos começam a mudar de lugar sem sequer pedir licença, entrando e saindo de foco, e vocês descobrem que gostam disso. Vocês foram pegos de novo, estão perplexos. A vida acabou de se ajustar. O poder da arte é o poder da surpresa perturbadora. Mesmo quando parece imitativa, a arte não reproduz o que há de conhecido no mundo visível, mas o substitui por uma realidade que é toda dela. Além de representar o belo, cabe-lhe destruir o banal. Seu método operacional envolve o processamento da informação pela retina, mas em seguida a arte aciona um comando e gera um tipo de alternativo de visão, um modo dramatizado de ver. O que nós sabemos, ou lembramos a respeito de crepúsculos e girassóis, e a forma em que eles assumem nos quadros de Turner ou Van Gogh, aparentemente se situam em universos paralelos, e não é fácil dizer qual é o mais vívido, o mais real. É como se nosso aparelho sensorial tivesse passado por uma regulagem. Assim, nos surpreende que, por vezes, fiquemos sonsos. Esse é o texto de Simon Chan. É super interessante, não é? A ideia de um deslocamento na nossa percepção, uma espécie de estado, sim, que nos faz começar a ver as coisas, não vou dizer claras, porque por vezes as fazem ver mais escuras, mas de outra forma, de outra perspectiva. Um desequilíbrio, o mínimo desequilíbrio necessário para que comecemos a pensar. O mínimo desequilíbrio necessário para que a nossa percepção se renove e nós tenhamos uma visão assombrada das coisas, que, se vocês lembram, é o princípio da filosofia, não é? A verdade é que a nossa percepção é sobredeterminada por uma série de condicionantes na vida cotidiana. E nessa medida é difícil começar a pensar se as coisas não se nos apresentam como um problema. O que vemos, sim, parece não olhar para nós. Ou seja, o que vemos parece não perturbar-nos, não violentar-nos. A Esther trabalha um pouco com isso, não é? Com a ideia de que vocês só começam a pensar através de uma violência que é exercida sobre vocês. A pintura é uma dessas formas de violência. É uma violência que atua a priori
sobre o vosso sistema perceptivo. Não acaba aí. Então, a primeira resposta ao que faz a arte é extraordinária. A arte sim, é como se desse um restart, sim, no nosso sistema perceptivo. É como se dissesse, comece de novo. Sim, e com isso vem uma espécie de atualização importante, não é? Que você faz, não é? Então, isto é uma coisa. Agora vamos falar um pouquinho disso. Eu gostava agora de mostrar as imagens. Agora dizer os nomes, não é? Sim, Van Gogh, Turner, é fácil, Cézanne, para que vocês vejam. Eu gostava de, antes de continuar, que você veja as imagens em condições. Desligamos as luzes e as passamos de novo, assim você vê as cores e tal. Alguém me ajuda aí? Onde está as luzes? Vai desligar a luz? Sim, só para ver as imagens, depois voltamos. Vou sair de cena um segundo. Deu? Mais uma, mais outra. Aí, os museus podem passar rápido. Ficou uma luz no bico. Ficou uma. Ok? Não, agora digo mais uma. Não. Outra. Aí vem o Remy que sabe. Tem uma atrás aqui que é difícil encontrar um interruptor, viu? Tá aí atrás. Está aí atrás. Já está. Ok. Então, vamos fazer assim. A ideia. Ouçam. Vamos fazer uma coisa assim. Não sei. Levantem a mão. Quantos de vocês veem imagens enquanto estudam filosofia aqui na faculdade? Imagens de quê? Pinturas. Pintura, costumam ver? Ok, vamos fazer assim. Não há comentário para fazer. Não vou dizer nada das imagens. A única coisa que quero é que vocês vejam as imagens, mas que olhem de verdade. Sim? Tentem que a imagem fale para vocês. Então, vamos deixar tipo 15 segundos cada imagem. É um tempo que vocês raramente dedicariam para ver uma imagem, não é? Não há nada a priori que vocês necessitem ver. É só desfrutem das imagens, tá bom? Eu não vou fazer pergunta nenhuma. Há qualquer coisa de impressionante nesse silêncio, entendem? Estas imagens foram pintadas faz mais de 200 anos, algumas, não é? É só que veio outro homem, igual que vocês, não um Deus, um herói, alguém que tem um aparelho nervoso diferente de vocês. Isso foi visto faz muito tempo. E essa gente dedicou as vidas deles para pintar estas coisas. E agora olham para nós, desde outro tempo, como se anulassem o tempo. Sim?
podemos ligar as luzes? Acho que não necessitamos ligar todas. Sim. Obrigado. Viram? Sim. Se vocês olharam realmente, sim, eventualmente sentiram que essas imagens não só são vistas, mas também olham para vocês. Por exemplo, na filosofia da arte contemporânea, Didi Uberman, um pensador francês contemporâneo, tem da fenomenologia, sim, tem tentado desenvolver esse conceito das obras de arte como lugares onde nós recuperamos o sentido do quiasmo que é o mundo. Sim, nós olhamos para o mundo que olha para nós. Nós somos videntes, mas também somos visíveis. Não? Essa ideia vem de Merleau-Ponty. Didi Uberman tem um livro que está traduzido em português atualmente, chama O que vemos, o que nos olha. Esse é um problema filosófico fundamental. Outra forma de ver essas imagens, Merleau-Ponty também está associado a essa perspectiva, a questão da arte e da percepção, são temas que surgem fundamentalmente da fenomenologia, e dentro da fenomenologia, de fato, há uma pluralidade de pesquisas sobre a arte de uma riqueza incrível, uma variedade de abordagens muito interessante. Merleau-Ponty usa a pintura para colocar em causa as formas, digamos, sobredeterminadas da percepção, nomeadamente a forma cartesiana, ¿sí?, de perceber o mundo, de representar o mundo e dessa forma sobredeterminar a nossa percepção. Sí, vocês sabem, o sistema cartesiano, que a través de 3 eixos tenta mostrar as coisas como seriam vistas do ponto de vista de Deus, ou da nada mesma, não é? Como diria Sartre, ou seja, de nenhum lado, de nenhum lugar, mas nós vemos as coisas desde um lugar. E o pintor é aquele que, a través do sacrifício da sua própria pessoa, sí, faz que a sua visão se objetive perante nós, como é vista. Ou seja, ele se anula para que nós possamos colocar-nos no lugar dele. Nós vemos as coisas como viu um homem, em algum momento da história, em uma determinada sociedade, sí, sob uma determinada luz. A terceira perspectiva que eu associaria a isto é uma perspectiva assim mais genérica, que não tem a ver com um autor particular, mas com a filosofia como tradição, e que tem a ver com a questão mesma de ver, sim, do que significa ver, e do que significa olhar, do que pode significar para nós. Porque vocês estão habituados a entrar na universidade e a estudar os conceitos, a ler os textos, a tradição filosófica, não é? A tentar situar historicamente, hermeneuticamente, estruturalmente as questões, e os termos, os conceitos. Mas a filosofia também diz respeito essencialmente a ver, a reaprender a ver, sim, a reaprender a olhar, e a saber determinar a partir disso o que é importante e o que não, sim, o que vale a pena de ser pensado e o que não. E aí começa já a filosofia, não simplesmente quando nós começamos a escrever fenomenologicamente ou estruturalmente, ou o que quer que seja uma situação. Então, isso é uma terceira coisa para a qual a arte poderia contribuir. Ou seja, nós vamos... O que é interessante da filosofia da arte é que nem sempre é uma filosofia que tenta explicar a arte, mas a filosofia da arte é esse lugar onde a arte se torna um intercessor necessário para nós na hora de pensar o mundo, de problematizar o mundo. Neste caso, tratándose da pintura, por exemplo, problematizando o visível. O visível não é assim tão evidente como nos parece. No dia a dia nos parece, nem vemos as coisas, não é? Vocês sabem, nós não olhamos para a palanca de mudanças do carro, não necessitamos olhar, nós nem olhamos para o trânsito, não é? Vamos andando aí, sim, é claro que há uma visibilidade difusa, não é? Mas nós realmente não estamos olhando para as coisas. E isso acontece não só quando dirigimos, acontece em quase todas as situações. Sim, raras vezes paramos para olhar. Sim, raras vezes vemos algo, alguém. Por exemplo, quando nos apaixonamos por alguém, sim, vemos realmente. Sim, vemos, e isso é uma experiência, não é uma experiência puramente sentimental, é uma experiência ontológica importantíssima, não é? Olhar para alguém como se fosse único, não é? Irrepetível, sim, e como se um instante fosse único e irrepetível. Ser capazes de fazer um parêntese para ter esse olhar, provavelmente esse é o princípio da pintura. Sim. Não sabe, é uma dimensão que excede as determinações históricas, antropológicas, sociais, se quiserem, ônticas da realidade na qual vivemos. Nos abre para uma dimensão que é de outra ordem, que nós podemos tornar, através de uma problematização conceitual,
¿sí? Una questão filosófica. Então, a pintura pode ajudar-nos a isso. Sabem? Viram que diferentes as coisas que mostramos? Se vocês viram o que é isso? Esse girassol é impressionante, não é? Os atardeceres do como se chama? Entendem? Essas coisas nos dizem, reajustem-se as cores da sua televisão. E as coisas podem ver-se de outra forma. Está tudo tão normalizado, não é? Tudo está tão normalizado. E até existem óculos que nos permitem ver em 3 dimensões. Não é? Sabem, nós vemos todo o tempo em 3 dimensões. Qual é a necessidade de fechar-se em um lugar para ver outra vez em 3 dimensões? A vida, as 2 dimensões eram um elemento importante do cinema. Não é? E nós vemos que as 3 dimensões, para além de deixarmos uma dor de cabeça, não colaboram em muito a que nós pensemos as coisas de outra forma. Bom, desculpem, muita coisa. Tenho mais um texto para pensar o que faz arte. Um texto que já não vai pensar tanto na dimensão da percepção, mas a pensar a arte em relação à verdade, que é outro conceito fundamental para nós. Percepção, verdade, são questões que nós estamos aqui para pensar, os questões da filosofia. Porque uma coisa que eu gostaria que vocês levassem daqui, vocês vão levar pouco, porque eu falo muito rápido, apesar do que diz Esther, não é? Então muita coisa não estão entendendo, provavelmente. Não, estão entendendo, não é? Estão entendendo. Então, a ideia que eu tenho é, não que vocês saiam daqui pensando, bom, existem tais livros sobre estética e tal, que alguns eu vou dizendo, não é? Mas o que me interessaria é que vocês compreendam que a arte é um domínio, não é uma espécie de ontologia regional simplesmente, que também é, mas que a arte é um lugar onde nós podemos, pelo qual nós podemos fazer passar aqui produtivamente todos os problemas da filosofia, não é? No fundo, aqueles que fazemos estética, acreditamos que a estética é a ciência primeira. Não é a metafísica, não é a ontologia, não é a análise da linguagem, não é a ética, não é a política, é a estética. Numerosos filósofos contemporâneos afirmam isso. Como dizem, por exemplo, Merleau-Ponty, Didier Huberman, Jacques Rancière, toda uma série de autores filósofos que pensam, Schiller, o último Kant, provavelmente, grande parte do marxismo ocidental. Há qualquer coisa que se joga na arte, nas nossas sociedades, que são sociedades muito específicas, sim, porque são sociedades sem Deus, mesmo que alguns de vocês possam acreditar em Deus, quer dizer, Deus não é quem define o horizonte de sentido, nós não temos um horizonte de sentido comum. Então a arte, de alguma forma, ocupa um lugar especial. Não sei se é para dar um horizonte de sentido ou para permitir-nos estar à deriva sem desesperar, depois podemos conversar sobre isso, mas a arte ocupa um lugar central. E a reflexão filosófica sobre a arte, então, aspira, por vezes, a ser a ciência primeira. Não é pouca coisa, entende? Não é, bom, também estudo um pouco estética, aunque me interessa a metafísica, ou a ontologia, análise. Não, a epistemologia, não é como provavelmente diz o Remy, não. É a estética. Se vocês querem saber quais são os grandes problemas filosóficos da contemporaneidade, tem que fazer estética. Aí é onde está o jogo. Vamos ver, agora quando eu começo